É aquilo que você falou, a mentalidade. Olhava para uma casa. Nós morávamos num lugar chamado Cortiço. 7 casas, um banheiro unitário no meio. Onde essas 7, não é 7 pessoas, 7 famílias, usando um único banheiro. Esse banheiro entope, é obrigado a fazer uma vala na cozinha da minha casa, onde passava fezes das 7 famílias. Eu lembro uma cena num domingo, lembro cenas boas e cenas ruins. Num domingo, eu olho para aquela vala, que era tapada com papelão, e passo uma fezes com couve. E eu choro. E falo, mãe, não é justo, eu não comi couve hoje. Como é difícil, né? Então eu achei aquilo uma injustiça, porque eu estava com fome e eu estava vendo uma fezes de uma pessoa que estava passando com uma coisa melhor do que eu não tinha comido. E a minha mãe sempre foi muito positivada. A minha mãe, embora fosse uma mulher brava, uma mulher rude, mas muito positivada. Minha mãe não deixava eu ter muito mimimi. Alimentar hoje. Sabe? Ela era muito... Até depois, não sei se essa fala vai poder ser feita, e peço desculpa, porque nós éramos uma família sem cultura. Eu lembro que uma vez eu apanhei na rua e a primeira palavra que vinha como ofensa, que eu achava que vinha como ofensa, sua negrinha, cabelo duro. E eu voltei chorando em casa, mãe, me chamaram de negra. Ela falou, primeiro você é negra. Aquilo me deu Aí aquilo já não me incomodava mais de ninguém falar que eu era negra, porque eu era negra. É uma coisa que não ia mudar. Mas eu tinha uma carência de aceitação. Como a maioria dos seres humanos. De aceitação. Cada um por seus motivos, mas a maioria dos seres humanos está buscando aceitação. Aí você vê, uma das coisas que eu tento sempre me corrigir até hoje, comparação. Eu não sou melhor e eu não sou igual. Eu sou diferente. Então, porque às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim, poderia ter pessoas melhores do que eu fazendo isso. Não tem ninguém melhor do que eu nesse momento. É para esse momento que Deus me escolheu. Eu sou diferente. Entendeu? Não é que, fulano é melhor, poderia estar aqui. Não, isso aí é complexo. Eu me coloquei, eu sou diferente. Deus não nos fez para ser, imagem e semelhança dele, mas não clone. Eu não preciso ser igual ao Tiago. Eu não preciso ser igual Wesley. Eu preciso ser filha com uma identidade em Deus. Eu não tinha essa identidade. Com 8 anos de idade, um homem que estava na faixa dos seus 42, 45 anos, creio eu, quando eu olho eu percebo que é essa idade, ele foi percebendo. E a negra sempre foi um objeto de desejo. Eu li uma vez um livro que, só citação, que branco para casar, mulata para ostentar e negra para casos sexuais. E essa menina de 8 anos começou a ir nesse mercado, e esse homem bonito, adulto, casado, com família, ele dizia assim, mas você está saindo uma negrinha linda, né? Vem cá. Hoje eu vou te dar 2 pães. Eu levava 2 pães novos para casa. Sabe o que é novo? Se você apertar, fazia... Chegava, colocava na mesa, nós comíamos, ninguém perguntou para mim de onde vinha. Às vezes, um bife. E quando eu vi, eu estava sendo liciada por esse homem. Então, às vezes, uma vez uma pessoa falou assim, você foi estrupada assim. Eu entendo que eu fui estrupada, mas não foi na ofensiva de me amarrou, não, ele foi conquistando a minha confiança, foi me dobrando. Não tinha maturidade para entender o que estava acontecendo, lógico. Eu tinha 8 anos, então eu não tinha... Aquele homem era um homem bonito, que me tratava com um carinho que eu não tinha do meu pai dentro da minha casa. Por isso que esses dias, numa pregação, eu falei, cuidado, não existe ex-pai. É importante a criança ter a presença do pai e da mãe, independente se são separados, se foi numa relação
solteiro, porque todos nós temos marca de um passado. Claro. Né? E aí muitos... E todos temos direito de recomeçar. Né? Não é porque a sua vida deu certo, você tem que olhar para todo mundo como se está errado porque só a sua. Tem gente que está com o casamento inteiro, e é pela misericórdia de Deus, e está julgando quem está recomeçando por algum motivo que você... Isso, mas o filho não pode pagar o preço. Exatamente. Não esse é um grande problema. É um grande problema. Casamentos acabam, mas a paternidade não. Né? E as pessoas estão se desconectando da paternidade por causa de problemas no casamento. Isso é outro assunto. Outro assunto, depois a gente vai falar. Deixa para outro dia. E por eu não ter aquela figura paterna, aquele homem era meu pai. É o que me beijava. Embora fosse de uma forma ilícita, eu não conseguia assimilar. Quando, com 8 anos, eu lembro que... Eu não lembro. Quando eu me converti, eu estava dormindo. Deus me levou em sonho no canto do mercado. E eu com os órgãos genitais do homem na minha boca. Foi ali que eu recebi a cura espiritual. Eu trouxe... como que é lindo, como que Deus é maravilhoso. Aconteceu todo esse processo até os meus 12 anos de idade. De 8 a 12, mantendo relações sexuais com esse senhor. Você tinha dor, você tinha medo? No começo, o medo... a dor. Depois, o medo das pessoas descobrirem. Porque era errado, porque era feio. Não sei, um medo que eu não sei explicar agora. Minha família, eu nunca contei pra minha mãe e pro meu pai. O porquê que eu nunca contei? Porque eu não confiava da minha mãe e do meu pai. Falta de relacionamento familiar. Porque quando o filho tem um bom relacionamento com os pais, ele não tem medo de contar nada. Esses dias a minha neta falou, com 6 anos de idade, pai, eu tô apaixonada. Eu olhei assim, o pai olhou e falou, filha, ai pai, não sei nem o que eu faço, meu coração bate forte por ele. Eu dei risada. Aí o pai falou assim, mas vamos pensar na faculdade. Confiança do pai. Para 6 anos falar, tô apaixonada. Lógico. Eu não tinha esse diálogo. Em casa não tinha essa conversação. Quando chegava, pai bêbado, mãe bêbada, comida azeda, estragada. Eu levava lata de sardinha, ninguém perguntava de onde era. Esse homem é mau? Não, esse homem não tinha caráter. Porque o que ele deu a mim, ele poderia dar sem fazer nada. Lógico. Ele tinha um mercado, ele poderia usar a piedade, a misericórdia. E falar, eu quero realmente ajudar essa criança. Eu vejo eu chegando com lata de sardinha estragada dentro de casa por uma tarde sexual. E meu pai, quando Deus decide salvar alguém, não importa onde ele esteja, Deus alcança esse alguém. Amém. Não importa. O meu pai, quando nós saímos para ir ao centro espírita, nós passávamos de frente a uma igreja cristã. Meu pai tinha 37 anos de idade. Um homem forte, um negro alto de 2,1 metros, um negro retinto, assim, retinto mesmo, e ele ouvia as pessoas cristãs, que já se tornou zombaria na época, né? Hoje é outra cultura, mas gritavam alto, glória a Deus, aleluia, né? E as pessoas diziam, ai, Deus é surdo para acreditar tanto assim. E meu pai ouvia esse glória a Deus, aleluia, e ele dizia assim, num mundo de tanta maldade, num mundo de tanta miséria, onde está faltando comida, onde está faltando para nós, no ambiente daquele cortiço, aonde é que esses homens e mulheres encontram força para glorificar esse Deus? Quem é esse Deus? E nós íamos ali naquela religião, tomávamos o passe, fazíamos alguns sacrifícios e nada mudava. Nada mudava. Ou mudava temporã. Você sabe, tipo, Catapora foi pra Cachumba, a Cachumba foi pra, né? Aí um dia ele falou assim, ele disse pra ele, conosco sentado assim, ele disse, um dia eu vou entrar numa igreja desses crentes aí. Eu quero ver qual é desses caras. Rapidinho, só usando uma palavra que você usou lá no início, em algum momento a gente tem que abrir a porta para Deus entrar, né? Porque ele não vai arrombar. Não vai. Ou seja, mesmo o seu pai na ignorância de conhecimento e na limitação financeira, em algum momento ele decidiu
mudar o histórico da sua família. Ele não tinha ideia do que estava fazendo, que hoje seus netos, são os bisnetos dele, estão sendo alcançados por uma porta que ele abriu. Um dia eu vou entrar ali. Eu vou entrar. Olha que coisa. Ele falou, eu vou entrar. Eu quero entender. Porque ele queria entender no sacrifício, na dor, na perda, na miséria, no estilo de vida que nós tínhamos. Ainda existiam pessoas que tinham alegria para glorificar a Deus. E ele entra, 37 anos de idade. Ele entra nessa igreja. Não sei o que acontece ao culto, mas quando ele chega em casa, ele chega com Bíblia na mão e ele diz assim à minha mãe: eu entrei na igreja dos crentes. Minha mãe olhou para ele, viu a Bíblia e falou: E Deus usou um homem e falou que ele está me preparando um lugar. Eu aceitei Jesus. Minha mãe falou: você está louco. Minha mãe coordenava o terreiro. Automaticamente minha mãe começou a gritar, soltar palavras de baixo escalão, pegou a Bíblia da mão do meu pai, começou a bater no meu pai, e o meu pai, que era acostumado a bater nela, a lágrima começou a descer. Ele não levantou a voz, não levantou a mão, e ele disse assim: eu estou debaixo de uma palavra, e eu não vou sair debaixo dessa palavra. Uau. Deus está me preparando um lugar. Minha mãe falou: então, se Deus está preparando esse lugar, vá hoje, porque eu não quero mais você aqui. Eu, menina, filha única, o primeiro homem, a primeira referência é o pai, né? Comecei a chorar. Eu falei: se com meu pai tá ruim, olha que meu pai sair daqui, vai bagunçar tudo. Comecei a chorar. Minha mãe falou: você dorme em casa hoje, mas amanhã você sai. Eu falo que quando temos um encontro real com Cristo, não conseguimos sair da presença dele. Porque meu pai poderia desistir aquela hora. Ah, mas não tinha família, mas tinha uma casa para deitar. Minha mãe estava pondo ele para fora. E ele disse: não, eu não vou abrir mão dessa palavra que está lançada. Meu pai dorme. A minha mãe contava que teve um sono agitado e ela levantou à noite e acendeu uma vela para um dos orixás dela e voltou a dormir. Quando ela volta a dormir, ela vê uma sombra passar. Ela falou: tem gente em casa. Ela mexe: Gico, acorda, tem gente em casa. Meu pai estava morto. 37 anos de idade. Meu pai recebeu a palavra numa quarta-feira, às 21 horas. Morreu na madrugada do mesmo dia. Deus realmente estava preparando um lugar para meu pai. E eu sou grato a Deus, porque eu sei que se eu permanecer fiel, eu vou encontrar com meu pai. Amém. Foi um plano glorioso. Eu falo para as mães que muitas das vezes querem desistir dos seus filhos que estão nos vícios, do esposo, de alguém da família. Para Deus não existe limite e nem final de túnel. Se Ele quer trazer alguém para perto dele, Ele não conta o tempo de serviço que nós temos com Ele, Ele conta o tempo de amor que nós dedicamos a Ele. Meu pai teve horas, mas naquele momento de horas ele falou: eu estou debaixo de uma palavra e nada vai fazer eu sair debaixo dessa palavra. E morreu, 37 anos, saudável, alcoólatra, mas saudável. Começou assim. Impressionante. Você vê que com uma história como essa, a gente vê que o passado não determina o futuro. Você vê que uma criança que passou por miséria, que teve a perda precoce do pai, que tinha pai e mãe alcoólatra, que foi abusada sexualmente. Hoje, naquela época talvez não existiria lei, hoje é estupro e ele seria preso, né? Sem dúvida nenhuma. Então passou por um abuso sexual e tal. Conseguir hoje está inspirando milhões de pessoas, né? Ela tem 1 milhão de seguidores no Instagram, vai estar chegando a 1 milhão de seguidores no YouTube, de inscritos no YouTube, ou seja, hoje milhões de pessoas estão acompanhando a vida da Sandra. E aí a gente já falou aqui, ó, de pobreza, miséria, alcoolismo, espancamento, abuso sexual, racismo, crenças limitantes. Olha quantas coisas numa infância só. Como é que pode uma pessoa sair dessa situação e hoje ser inspiração para outras? Eu costumo dizer o seguinte, ó, a igreja tem 2 funções muito boas. Eu fui criado em igreja. E eu defendo a igreja assim até minhas últimas forças. Mas eu estou falando da igreja mesmo. Não, a vida com Deus é primeiro lugar, a vida espiritual é primeiro. Eu vou falar porque eu acho que a igreja é importante. Primeiro,
A igreja é o único lugar... Não vou nem falar de espiritualidade, vou falar de social, vida social. É o único lugar que o preto, o branco, o rico, o pobre, o catador de lixo e o filho do empresário convivem e escutam a mesma palavra sentado no mesmo banco ali, ó. Nenhum outro lugar você vai ter oportunidade de aprender o mesmo que todo mundo, conviver com todo mundo, fazer conexões que nenhum outro lugar. O catador de lixo não pode ir no clube de golfe jogar golfe com alguém e fazer amizade. Na igreja é de graça e pode. E tá lá todo mundo. O rico, o pobre, o preto, o branco, tá todo mundo lá. E, então, socialmente falando, não existe lugar melhor no mundo para você dar a volta por cima. Socialmente. Não vou nem falar espiritualmente agora, não. Segunda coisa, é o único lugar do mundo que uma criança consegue desenvolver habilidades gratuitamente. Aprende se sabe cantar instrumento, aprende a falar em público. Com 5 anos eu recitava, porque era trabalho da escola dominical, recitar os versículos. Então hoje eu falo em público para milhões de pessoas, mas desde os 5 anos eu estou sendo treinado. Então por isso que eu agradeço a Deus. Esses dias me perguntaram assim, Thiago, você é a favor do dízimo e da oferta? Eu vou falar assim, eu vou te falar só socialmente porque eu sou, não vou nem dar a base espiritual. Se não tivesse dízimo e oferta, eu não teria sido treinado na igreja como eu fui. Se hoje eu estou ajudando muita gente, é porque alguém estava dizimando e ofertando para uma porta de igreja está aberta. É isso. E eu estou lá, fui treinado lá. Então, por mais que muita gente critique a igreja, não preciso e tal. Gente, se você olhar só pelo lado social, o que a igreja faz, como ela integra as pessoas, como ela muda a realidade das pessoas. Ou seja, eu tenho um caso de um casal de amigos, que ela é de uma comunidade carente, lá do Rio de Janeiro. Assim, veio de uma miséria das misérias, mas sempre foi fiel a Deus, sempre ia na igreja, na mesma igreja que eu frequentava. E ela casou, conheceu um menino que era o filho do pastor da igreja da época e casou com o filho do pastor, que hoje é um cara muito bem sucedido na área dele. Não é pastor, mas está bem sucedido na área dele. Falei, gente, só na igreja que uma pessoa que vem da favela casa com alguém que vem da riqueza, que é bem sucedido, dá tudo certo e tá só. Então assim, é uma oportunidade única você participar disso. Outra coisa, tem muita gente que precisa da religião, não só da vida espiritual, da religião. Isso. Por exemplo, não pode usar essa roupa. Tem gente que precisa do não. O traficante que se converteu, a prostituta que saiu da rua agora. Vamos falar sobre isso. Vamos falar só de Deus. Não, tem que falar de Deus, mas se não tiver as regras, talvez para quem já está muito espiritualizado, já cumpre, a religião é pesada, é lógico. Não pode isso, não pode aquilo. Lógico, é pesado. Mas e para quem está começando agora e não sabe o que fazer? O homem sem regras não sobrevive nesse mundo, não.